Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017, declaro aberta a 33ª sessão ordinária virtual de 13 de novembro de 2020. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se há alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Não. Não havendo nenhuma observação a ser feita na ata, esta está aprovada. Também quero informar que o conselheiro Henrique disponibilizou as seguintes resoluções. Processo 2352/2016, agrocomercial Acácia. Processo 4732/18, Carrefour, e 4741/2018, Carrefour também. Então, as três resoluções estão disponibilizadas para os senhores verificarem se tem alguma observação a ser feita. Vamos passar para o início da nossa pauta de julgamento. Acho que o doutor Rafael vai ser uma sessão relativamente rápida hoje também. Processo de recurso 1.1576/2016, aí 2016-05818. Recorrente, Regina Agroindustrial S.A., recorrido, Seju. Relator, doutora Jusileide Nogueira, com quem está a palavra. Lembrar que tem um pedido de vista do doutor Rafael Pereira de Souza, que foi feito em 19 de fevereiro de 2020. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor procurador, doutor Rafael Barbosa. Mais uma vez, seja bem-vindo. Senhores conselheiros, Silvana, secretária. O referido auto, ele se refere à seguinte acusação: deixou de emitir documento fiscal. Constatou-se que o contribuinte deixou de emitir documentos fiscais para cobertar a saída de mercadorias e bens do período fiscalizado no valor de R$ 7.913.902,50. A informação complementar, o agente do fisco constatou 1.725 notas fiscais de entradas, modelo NF1, emitidas pela contribuinte Regina Agroindustrial Indústria S.A., inscrição estadual 06-108-940, emitiu notas fiscais de entrada para cobertar a entrada de mercadorias ou bens oriundos do autuado, inscrição estadual 06-969-992, dígito 5, que é a sua filial, referente ao período de 1 de 2011 a 31 de 12 de 2011, no valor de R$ 7.913,32. Conforme arquivo intitulado NF1 emitidas pela matriz, na planilha de F e EDF, que elas são antigas, na de F, considerando dados através do laboratório fiscal da Cefaz, constatou-se que as notas fiscais fazem parte da movimentação da regime agroindustrial matriz, conforme o intitulado notas emitidas pela matriz, planilha FDCE. Verificou-se que o contribuinte é do segmento produtor agropecuário e, portanto, é obrigado a emitir documento fiscal de produtor modelo 4, que é aquela em meio físico, meio papel, para cobertar as saídas de mercadoria do seu estabelecimento. De acordo com o sistema de selagem e impressão de documentos fiscais, constatou-se que o contribuinte não apresenta saldo de notas fiscais modelos NF1 e nota fiscal do produtor, e que seu último PAIDF, que é a pedido de autorização de impressão de documentos fiscais, foi em 2009. Considerando que, ao solicitar ao contribuinte a documentação de saída da empresa referente ao perito fiscalizado, e este não atendeu, como também verificou-se que não foi emitido notas fiscais eletrônicas, o agente do fisco lavrou o auto de infração e obediência à legislação em vigor, artigo 27, inciso 1 ou 4 do decreto 24.569/97. Imposto secretário de operações tributárias foi aplicado a multa de 10%, conforme o artigo 126 da Lei 12.670, criada pela FES 1418 de 2003, referente ao montante de R$ 791.393,25. O contribuinte apresenta defesa às páginas 22 a 132. Ele declara que suas notas são emitidas em meio papel, por não haver disponibilidade tecnológica para atender a área em que a empresa é estabelecida. Por esse motivo, se utilizou as notas fiscais da matriz, visto que se tratava de operações de empresas do mesmo grupo. Considerando que o agente fiscal não se aprofundou na veracidade da fonte de informação de documentos fiscais, não se preocupando com o tratamento tributário das operações com as mercadorias envolvidas.
alega que o sistema Cefaz é falho e que não se refere ao sistema de selagem em questão de documentos fiscais, visto que foram anexados documentos fiscais que cobertaram as transferências de mercadorias da recorrente, referente à PAIDF 118, D57, de 14/10/2009, com validade até 14/10/2012. Estão apostados nos autos nas folhas 17.391. Considerando que consta na planilha onde estão listadas todas as 375 notas fiscais de transferência de autuada, CNPJ 07-209-331-003796, para a matriz 07-209-331-00185, e de frangos vivos e terminados, no montante de R$ 8.006.077,50. Está acostado nas folhas, documento 48.6, folhas 392 a 400. E que as referidas notas foram escrituradas no livro de saída de mercadorias, constadas nos autos nas folhas do documento 48.7, folhas 401 a 404. Que a obrigatoriedade da impressão só ocorreu a partir de 1 de novembro de 2014, consoante Sintese CMS, documento 48.8, folhas 405, portanto, em data posterior ao fato gerador do referido auto de infração. Considerando que o termo de intimação foi endereçado para um outro endereço desconhecido da parte, e que o auto foi lavrado, foi dado do conhecimento através de AR, quando de fato a autuada tomou conhecimento da ação fiscal. Considera que o auto de subexame é de todo nulo, cheio de vícios insanáveis, por se tratar de um auto processual solene, maculado de nulidade absoluta, por ferir normalidade intrínseca e legalmente prescrita pela legislação tributária alencaminho, tornando o credor dos efeitos jurídicos. A recorrente argumenta que seja declarada a nulidade absoluta em razão das notas fiscais da filial, no caso em questão, estarem acobertadas das notas fiscais da matriz, quando estas notas estão devidamente escrituradas no livro de entrada da matriz, empresa destinatária, porém destacando que não houve ônus para o tesouro estadual, considerando assim devida a atuação. Considerando que já houve julgamento por este contencioso administrativo tributário, a ausência da primeira via nota fiscal, julgado improcedente por crédito devido, estava escriturado notas fiscais, tanto no livro de saída da filial remetente, quanto no livro de crédito de saída da filial destinatária, caracterizando dessa forma o listado fiscal de que trata o artigo 180, inciso 6, parágrafo 1º do decreto 24.597, do regulamento do ICMS, que permite acobertar o trânsito de mercadoria e bem até o local do estabelecimento emitente, quando o estabelecimento destinatário assumir o encargo de retirar ou transportar bem a mercadoria remetidas por particular ou pelo próprio pecuário. No caso em questão, 1.725 notas, no montante de 7.913, que já falei sobre o valor. Anexadas aos documentos 48.10, folhas 407 a 544. O julgador monocrático fundamenta o seu julgamento. Eis que a técnica usada pelo auditor fiscal é o cruzamento de dados com as empresas fiscalizadas, o que consiste em verificar se as empresas com a qual transicionam os registros fiscais de um determinado período, permitindo ao agente fiscal verificar se há correspondência entre a autuada nos lançamentos das operações, entre a autuada e a empresa adquirente de seus produtos. Considerando que a empresa matriz acobertou a filial com suas notas, a configura prova de que, de fato, não houve emissão de notas fiscais pela autuada, confirmando o cumprimento da obrigação que não afasta o início da atuação. Além que o início no presente auto é não ter havido a emissão de documentos fiscais correspondentes à saída da mercadoria do estabelecimento fiscalizado, e, em contrapartida, existiu o registro de entrada por meio de emissão de nota fiscal de entrada realizada pelo destinatário, no caso, a matriz, configurando a infração à legislação do ICMS. Considerando a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica a partir de 1 de novembro de 2014, a exportação fiscal digital, a partir de 1 de 2010, a empresa deve cumprir com suas obrigações junto ao fisco, conforme o artigo 127 do regulamento do ICMS. Considerando o artigo 19 do decreto 24.569/97, que considera o estabelecimento autônomo para efeito de manutenção e exploração de livros e documentos fiscais, e, quando for o caso, para recolhimento do imposto relativo às operações e prestações nele realizadas, cada estabelecimento, ainda que do mesmo contribuinte, sendo assim, não tira a responsabilidade da autuada a obrigação de dar saída de mercadoria, por estar acobertada por outro contribuinte, embora seja do mesmo grupo econômico.
que a recorrente em sua defesa no presente recurso revela compreender plenamente a acusação, inclusive adentrando no mérito, pois o ilícito da legislação advém da empresa matriz da autuada, que traz à luz da ação fiscal todas as informações necessárias que deram origem à auto-infração em questão. Considerando que não há por que se tornar nulo o processo em questão, pois não houve nenhuma ilegalidade no referido auto, estando bem claros os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme consta no inciso 15, aliás, 50 e 60, do artigo 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. E conforme o decreto 24.597, em seu artigo 228, parágrafo 1º, os quais foram devidamente respeitados, desconfigurando o cerceamento de defesa. Quanto ao caráter confiscatório da multa, afasta, conforme a Constituição Federal, artigo 50, parágrafo 9º. Afasta o reparamento da penalidade infligida ao artigo 123.3b da Lei 2.670/96 pela penalidade no artigo 123.8c da Lei 2.670/96, sob a alegativa de que, na verdade, se trata de embaraço à fiscalização. Afirma que o agente fiscal, na peça principal, a penalidade prevista no artigo 123.3b da Lei 2.696, que aplicou a penalidade correta, disposta no artigo 126 da Lei 2.670/96, que é o valor de 10% da operação, visto que a falta de emissão de documento fiscal acoberta a operação não tributária, isentos ou não incidente. Afasta o pleito pericial. Decide o jogador monocrático pela procedência, dado que o contribuinte deixou de emitir notas fiscais sendo acobertado pela empresa matriz, nos termos do artigo 127 do decreto 24.597, aplicando a penalidade da Lei 2.670, artigo 123b, 3b, alterada pela Lei 2.670/96, alterada pela Lei 3.418/2013, mantendo a decisão singular da primeira instância. Neste caso, o recurso se trata da mesma situação e que foi acobertada pelas notas da matriz, e ele faz alguns pedidos de nulidade, um recurso ordinário, e aqui ele fala que houve, quanto ao pedido de perícia, ele alega que o levantamento quantitativo de estoque contém falhas na codificação do produto, apostadas nas folhas 606 dos autos, e aprova a inequívoca alegação da invelhice pode ser constatada nas peças processuais, nas folhas 38 e 39, onde em nenhum momento o contribuinte está falha negativa. Ele assegura que o julgamento na primeira instância, no julgador singular, reconhece que as operações praticadas pelo sujeito passivo não são tributárias, isentas ou não incidentes de imposto. Portanto, ao definir a legislação tributária, correspondente à penalidade a ser aplicada à suposta infração, o fez para operações e prestações tributárias. Ele fala da questão da multa, que ele diz que é 79 vezes maior do que o capital social do estabelecimento, fala em questão de confiscação, que é a multa confiscatória, né? E no mais, ele trata que, mesmo que admitisse o prosseguimento diante da ação fiscal, a capitulação inflacionária imposta nos termos do artigo 123, inciso 3, a linha B da Lei 2.600, alterada para 3.412, ele está em desacordo com a sequência lógica de penalidade menos onerosa ao contribuinte. Então, diante principalmente da prova cabal apresentada pela contribuinte, nas folhas 59 a 103 dos atos. Então, ele pede que as infrações sejam para a Lei 8.000, ao artigo 126, onde o parágrafo único, no seu caput, ele reduz a multa para 1%. Né? Aí ele pede que há necessidade de prova pericial, né? Alega os documentos e os documentos que foram anexados. Né? Então, ele pede a disciplina do artigo 5º da Constituição Federal com relação à multa confiscatória, né? E, no mais, no seu recurso, ele não tem muito, assim, o que apresentar, né? Aí, o parecer assessoria tributária, ele diz que o pedido de perícia, ele defere o pedido de perícia, né?
e reforça que houve a omissão de emissão de nota fiscal, tá? Então, ele permanece a multa de 10%, e ele opina pelo conhecimento do recurso ordinário, negando o provimento para que seja mantida a decisão singular da procedência de auto-infração, e essa é a consideração da Procuradoria-Geral do Estado. Agora, senhores conselheiros, tem aqui o pedido de vista do doutor Rafael, e antes que eu leia, eu queria só fazer aqui um esclarecimento, o seguinte, que no caso de empresas agropecuárias, no setor agropecuário existe a subrogação. Mas a subrogação, ela está prevista no artigo 30, inciso 4, da Lei 8.212 de 2001 da Previdência Social, que ela foi regulamentada pela Lei 10.256 de julho de 2001, que alterou o artigo da Lei 8.212, dizendo o seguinte, que o empregador rural está ele é sujeito passivo da contribuição de acordo com o texto da Emenda Constitucional 2098. Mas isso se refere o produtor rural, pessoa física, que quando ele não emite suas notas fiscais, o adquirente de suas notas, ele é subrogado. Então, mais aqui, o que eu observei nesse auto, é que são duas empresas constituídas, devidamente constituídas, matriz e filial, e que a matriz acobertou as notas fiscais da filial. Ou seja, a filial, ela teria que ter o direito teria que emitir suas notas fiscais, porque ela é uma empregadora do setor agropecuário, mas ela não é produtora rural pessoa física. Então, no meu entender, não há uma subrogação, porque aquilo que eles fizeram, na realidade, foi uma subrogação, acobertando as notas fiscais da matriz pela filial. Então, mas esse é o meu, assim, tipo de esclarecimento do meu conhecimento. Agora, vamos aqui a manifestação do pedido de vista do Dr. Rafael. De acordo com a portaria 145 de 2017, artigo 58, parágrafo 5. Na sessão de julgamento, ao 19 de fevereiro de 2020, solicitamos vista dos autos para analisar determinada questão do termo do mérito dos autos, que se desdobra em duas linhas argumentativas. A. Se a regra do artigo 180 do regulamento do ICMS aplica-se ao caso, ou B. Se há documentação probante eficaz quanto à descaracterização da infração. O estabelecimento fiscalizado tem as seguintes particularidades. É uma granja, no QNAE 55, 155.501, criação de frangos para corte, Constituição Estadual 06969992, dígito 5. E CNPJ 07-209-331-0037, dígito 96. Era, na época dos fatos, obrigada à emissão de nota fiscal de produtor modelo 4, ou seja, formato diferente da nota fiscal eletrônica, como consta em folhas 447, porque elas são, até 2014, elas não eram obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica, e sim meio papel, nota fiscal do produtor. O fato, ou então no NF1, o fato tem as seguintes particularidades. Durante o exercício de 2011, se percebeu que um outro estabelecimento da mesma empresa, Instituição Estadual 06.108.940.9, emitiu 725 notas fiscais de entrada no valor de R$ 7.903.932,50, narrando nesses documentos que o remetente seria o estabelecimento autuado. Ainda sobre estas notas, temos os seguintes detalhes. O CFOP dessas notas é 1151, entrada de transferência de mercadorias e operação dentro do Estado. As datas de emissão dessas notas fiscais é variada, distribuída por vários meses. A premissa básica da nota de infração é de que o estabelecimento autuado deveria ter emitido a nota fiscal de saída de produtor nos termos do artigo 127, inciso 4 do regulamento, ICMS, 97, e que não fez, porque no sistema de selagem de notas de documentos fiscais não haveria saldo de documentos.
é o que consta das informações fiscais, parágrafos finais das folhas 4, parágrafos iniciais nas folhas 5, que horas escrevemos. Então, ele descreve aqui exatamente o que o fiscal falou, que o produtor é agropecuário, e, portanto, é obrigado a emitir nota fiscal do produtor modelo 4, e que, conforme a consulta no sistema da Cefaz, do Selagem, o contribuinte não apresentou saldo de notas fiscais, no modelo NF1 e nem no modelo de nota fiscal do produtor, em seu último pedido de autorização de documentos fiscais. E que em 2009 teve uma PAI-DF, né, e foi dessa forma que eles fizeram a solicitação do termo de pedido de intimação para que fosse informado as notas fiscais. Por essa linha de pensamento, a emissão de nota fiscal emitida de entrada pelo estabelecimento destinatário seria ineficaz, o que ocorreu a conduta de não emissão de notas fiscais de saída. Né? Então, nas informações, aí ele concluiu que não houve documento fiscal, então foi emitido o auto de infração. Nas informações fiscais, consta a capitulação legal, o artigo 126 do caput da Lei 2.696, estratégia de ação de operações não tributadas. Nos chamou a atenção de que a defesa, e no recurso, a parte alegou alguns fatos. Quanto à matéria de direito, a parte descreve a incidência do artigo 180 do regulamento. Quanto a fatos, são os descritos. O estabelecimento atuado não faz vendas, de forma que toda a sua produção, francos vivos para abate, é enviada para o estabelecimento matriz. Conforme a liberdade de gestão de seus negócios, no ano de 2011, se resolveu que a parte das aves no estado inicial de criação, 20 dias de vida, que é chamado 30 de um dia, seria remetida para o estabelecimento matriz, onde se decorreria o tempo de engorda. Esse tempo de um dia que está falando sou eu, porque eu conheço como é que faz a transação de grande. Em que o encargo de retirada das aves seria do estabelecimento matriz. Emitiu notas fiscais de produtor em papel de blocos de nota para cobertar esse envio para o estabelecimento matriz. Vai juntar das folhas 59 a 433, transferimos a parte de uma delas. Aqui ele reporta a nota fiscal da granja, né, Regina Agroindustrial S.A., encaminhando para destinatário, em nome da granja, a matriz para afiliado. Quanto a essas notas fiscais, são emitidas em data de espécie ao decorrer do ano. Contém o CFOP 51 e 51, quanto às referências de produção do estabelecimento. O somatório do valor é de R$ 8.6.077,50. Informação constante na planilha folhas 34 a 442. Apresenta página do livro de saída do exercício de 2011, constando tais notas fiscais com totalização de valor de R$ 8.006.077,50. Para contrapor a noção de que o contribuinte não teria blocos de notas fiscais disponíveis para a emissão de nota fiscal para cobertar tais operações, apresenta para a IDF 111.8357, com validade até 14 de 10 de 2012, ou seja, válida durante o período de emissão das notas fiscais, citadas no item 2 acima, juntadas às folhas 59 a 443 dos autos. Descreve que só a partir de 1 de 9 de 2014 era obrigada a emissão de nota fiscal eletrônica, além da emissão de notas fiscais pelo estabelecimento filial, remetente, o estabelecimento matriz, destinatário, emite também notas fiscais de entrada e faz juntada parcial de notas fiscais de entrada. Está constado nos autos nas folhas 449 e 586. E o julgamento de primeira instância não aprecia a regra sobre validade de emissão de nota fiscal de entrada, conforme o artigo 180 do regulamento do ICMS, ou se há a eficácia probante das notas fiscais de folhas 59 a 443 e os desdobramentos em planilha da folha 434 a 442 e em registro de saídas nas folhas 443 a 446. O parecer 03/2020, quanto à matéria de direito, faz por aplicar apenas o artigo 127 do regulamento, pelo que se entende que o caso seria apenas de aplicação dessa regra, excluindo a outra do artigo 180, parágrafo inciso 6 do artigo 1º do regulamento do ICMS em folha 638. Aí ele relata aqui os fatos, reproduz, e quanto à matéria de fato, o parecer leva em conta a prescrição
percepção de notas fiscais emitidas de saída e transferência, mas chega à conclusão de que sua ineficácia por não serem tais documentos fiscais motivo da acusação. Então, de fato, as notas são emitidas pela matriz e não pela filial. Outros fatos percebidos é que no documento das folhas 16, quando a declaração de opção de arquivo eletrônico, não há opção dentro do uso de ECA ou de FD. O contribuinte é obrigado desde 1 de 2010, conforme o FLOS 447. O termo de estimação 2016-032-39, citado nas informações fiscais como não respondido, foi enviado para o endereço diverso. O endereço da empresa é Fazenda Columijuba, Maranguape, e o da postagem seguiu para a Rua Miguel Rugel, 283, Coaçu, Fortaleza, Ceará. E Coaçu fica no Eusébio, não é Fortaleza. As operações com aves são agraciadas com a isenção nos termos do artigo 6º do regulamento, inciso 58. Aliás, 48. Pedimos vista para discorrer sobre 2 temas que nos parecem centrais. Verificar se as notas fiscais de entrada eram emitidas pelo estabelecimento destinatário, tidas como controvérsias, eram suficientes para cobertar a operação. E verificar se os documentos fiscais apresentados na impugnação de notas fiscais de saídas são suficientes para descartar, para descaracterizar a infração. Quanto ao primeiro tema, o regulamento do CMS possui 2 regras que devem ser compreendidas no contexto. De um lado, se vê citado no auto de infração acerca da obrigatoriedade do produtor rural de âmbito fiscal para cobertar a circulação de mercadorias. Conforme o artigo 127, os contribuintes do imposto emitirão, conforme as operações e prestações que realizaram, os seguintes documentos: nota fiscal de produtor modelo 4. Por outro lado, há regras sobre a emissão de notas fiscais de entrada com as operações com produtores rurais. Demais análises foram realizadas, de forma que, por amostragem, se percebe que o estabelecimento que emitiu notas fiscais de entrada fez o registro de entrada das notas fiscais. Logo, compreendemos que o fato de emissão das notas fiscais de entrada tem seus efeitos jurídicos, de forma que não pode ser ignorado, que determina a improcedência da autuação. Quanto ao segundo argumento, a defesa descreve que, além das notas fiscais de entrada geradas pelo estabelecimento matriz, ocorreu também a prova de emissão de documentos fiscais de saída pelo remetente, e que isso foi registrado em seus livros de saída. Refere-se à emissão em 2011 de documentos fiscais com base em IDF de 2009. As razões postas na sessão precedente foram desnecessárias, consideradas sob a análise dos documentos complementares. Por essas razões, compreendemos que, quanto ao mérito, o auto de infração é improcedente pelos 2 argumentos. Demais questões, como preliminares, são discutidas em sessão. Rafael Pereira de Souza, conselheiro. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusileide. Passo a palavra agora para o doutor Rafael, procurador do Estado. Presidente e secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. Conselheiros, a acusação de omissão de receitas, 1.725 notas fiscais não emitidas no exercício de 2011, né, ao contribuinte foi imposta a multa de 10% sobre o valor dessas operações, por se tratar de operações sujeitas à substituição tributária. Realmente só se trata de multa isolada, né? O contribuinte traz na sua defesa uma série de argumentos no sentido do caráter confiscatório da multa, que desde já eu opino pelo afastamento, tendo em vista a impossibilidade desse conselho exercer o controle de constitucionalidade de normas, sob pena de usurpação da competência do Poder Judiciário, né? E os demais aspectos, o suporte probatório que foi trazido aos autos, né, e o princípio da autonomia dos estabelecimentos, que foi trazido também no parecer, eu acredito que durante todo o proceder, a empresa, de fato, não evidenciou o cerne da questão, que é justamente a emissão dos documentos fiscais de saída, né, e o que eu noto, pelo menos
do que foi trazido no voto vista. Eu vou aguardar algumas discussões, mas, a priori, o voto vista não desconstitui aquilo que foi efetuado no levantamento fiscal, que é justamente o descumprimento do dever acessório por parte da empresa, que era no sentido de cumprir com as suas obrigações acessórias e não permitir que um outro estabelecimento fizesse no seu lugar. Então, conselheiros e presidente, eu vou opinar em consonância ainda com o parecer, não obstante o voto visto, para que seja negado o provimento ao recurso. Obrigado, doutor Rafael. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem desejar se manifestar, acene, sinalize com a mão, então use o chat para poder a gente colocar em ordem. O primeiro pedido de palavra foi o doutor Henrique Gereissati. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros e senhoras, doutora Silvana, doutor Rafael. Esse processo, se não me falha a memória, foi discutido assim, nós começamos a discussão ele no começo do ano, né? Acho que uma sessão em fevereiro, né? E me recordo vagamente da época, me parece que no processo tem algumas notas fiscais emitidas pela empresa, sim. E, assim, eu não estou conseguindo abrir o processo aqui, porque a minha conexão caiu junto com o computador da Cefaz, eu estou tentando restaurar. Mas se os seus conselheiros tiverem acesso a essas informações, era interessante a gente analisar, porque me parece, assim, se não me falha a memória, que ele emitiu, sim, essas notas fiscais, e a empresa que recebia, a matriz, no caso, emitiu uma nota fiscal de entrada fazendo referência a essa nota fiscal, se não me falha a memória, mas eu não estou com documento, em posse desse documento para poder me certificar dessa informação. Não sei se a doutora Jusileide teria essa informação, ou a doutora Elineide, que pudesse nos auxiliar aqui na análise desse processo. Gostaria só de informar os conselheiros que eu estou sem conexão também VPN, aí eu entrei em contato com o contencioso. Houve uma falta de energia lá, está sem energia o prédio contencioso. Até pouco tempo estava sem energia. A Karine me falou agora. Eu estou procurando os arquivos, senhor presidente, mas eu lembro que tem, inclusive, o próprio voto vista traz o destaque de algumas dessas notas. Se vocês abrirem o voto vista, vocês poderão visualizar. Só um minuto que eu vou tentar aqui localizar o arquivo das notas. Só um instante. As notas estão encostadas nas folhas 434 a 442. Certo? No valor de R$ 8.006.077,50. As folhas 434 a 442. Isso são notas fiscais emitidas pela própria empresa autuada, é isso, doutor Jusileide? Pelo que... O emitente é ela? Exatamente, é 06969992, dígito 5. Deixa eu ver aqui. A matriz é a 0669 e ela é a 06969992, dígito 5, que é a filial, que é a Fazenda Colunjumba. É a filial que foi atuada. Isso. Então, tem a nota fiscal emitida de produtor para a matriz, é isso? Tem a nota fiscal de produtor. Tem ela, sim. E essas notas, elas estão... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou apresentar agora. Eu não estou conseguindo os arquivos, essas páginas, doutora. Tente compartilhar, é só a senhora clicar em apresentar agora. Apresentar agora, aí eu vou... Apresentar agora é janela. Caiu a energia lá, não estou conseguindo também ver isso, não. Nem o voto visto eu consegui ver. O voto vista veio no arquivo, se vocês acessarem
As O pautas. Drive, pelo A computador pauta. de vocês pegam. Eu não É pelo consigo. Web Drive, é? É pelo Web Drive, tem no Não estou Web conseguindo Drive. compartilhar. Deixa eu ver aqui. É Não, uma, não tá vindo para mim a janela. ó, a senhora clica em apresentar agora, aí vai aparecer tela inteira, uma janela ou uma guia. Aí a senhora clica em uma janela. Apresentar agora. Uma janela. Aí, Tela quando a inteira. senhora clicar em uma janela, a senhora vai lá e clica no documento que a senhora quer compartilhar. Porque aqui ele não está apresentando. Peraí. Ele não me permite eu compartilhar, entendeu? Mas não tem a palavra compartilhar. Nesse dispositivo que nós estamos usando, o Meet, ele usa apresentar agora. Para compartilhar, ele utiliza essa ferramenta, apresentar agora. Apresentar agora, e quando clica em cima aparece a tela inteira, uma janela ou uma guia, a senhora clica em uma janela. Quando a senhora clicar em uma janela, vão aparecer várias coisas que estiver aberto no seu computador. Aí a senhora clica em cima do documento que a senhora quer compartilhar. Exatamente essa tela com os meus arquivos é que que eu não estou conseguindo compartilhar, entendeu? Senhores, conselheiro, esse processo, como ele depende dessa análise, eu vou sobrestar momentaneamente, enquanto retoma o contato, o acesso, e vamos dar seguimento à pauta. A gente ganha tempo e de volta ao final. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Não. Eu vou procurar aqui, posso compartilhar. Quando for restabelecido o contato em ter acesso remoto, é bom que todos os conselheiros possam ver, analisar cada documento. Tudo bem? A gente retoma nesse nível de discussão aqui que estamos agora. Enquanto isso, senhor presidente, eu vou mandar por e-mail para os demais conselheiros as peças que eu baixei no Web Drive, certo? Pode ser que alguém consiga, tá? Está no e-mail de vocês. Pode ser até no da Cefaz ou no particular. Porque de qualquer Pronto, forma... a energia já voltou. Pronto, a energia voltou. Recebi a informação agora. Vamos tentar acessar? Tem que pedir primeiro que ligue os computadores. Cada um peça o seu, o meu foi ligado. Mas, então, vou esperar um pouquinho mais. Entre em contato com a Cefaz. Quem quiser acessar a VPN, peça para alguém ligar os computadores. E a gente segue a pauta e volta ao final, tá certo? Certo. Deu certo aqui, ó. Acertei, doutora. Deixa eu ver aqui, vou abrir aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Presidente, só lembrando aí, presidente, é que, na verdade, nós não temos como acessar isso pelo Web Drive, não, porque o arquivo é muito pesado. Aqui vai passar 2 horas para baixar o arquivo, então tem que ser a doutora Elineide enviando isso. Não dá para acessar agora pelo Web Drive. O arquivo é pesado, a pasta está zipada, processos da segunda câmara. Quando você entrar para baixar, você tem que baixar toda, e para baixar toda é 2 horas. Tem que ser o e-mail mesmo da Elineide para cada um. Porque no meu caso, não dá para baixar aqui em sessão, eu já baixei todos, por isso que para mim está leve. Não dá para baixar em sessão. Eu baixei todos também, doutora. Eu passo para os senhores no e-mail. Agora aqui, eu vou compartilhar aqui. Está sobreestado momentaneamente. Quando resolver a questão técnica, a gente volta para o debate. A doutora Jusileide está apresentando. Agora, eu estou aqui. Agora, como é que eu faço para ir lá no meu arquivo? Na hora que a senhora clica na janela, aí guia, antes de abrir, a senhora já clica no seu arquivo, na guia. A senhora abre o arquivo, deixa o arquivo aberto, aí vem para dentro do Meet para poder fazer o compartilhamento. Vou fazer isso agora. Eu consegui aqui também, tá? Se alguém precisar, eu posso compartilhar também. Pois deixar a doutora Neline compartilhar, talvez seja mais fácil. É mais fácil. Pois pare. Vou parar aqui, apresentação. Pronto, doutora. A senhora consegue. Agradeço.
Deu certo? Deu. Estamos vendo. Vendo a nota fiscal, viu? Enquanto eu estou compartilhando, eu não consigo vê-los, então... Mas a gente está vendo exatamente o que está na sua tela. Tá, essa daqui, então, é a nota fiscal de produtor, né, que a empresa menciona e tem até no pedido de vistas, né, exatamente a empresa autuada. Ó, tem todas. Doutora, suba só um pouquinho para a gente ver o número da IDF, porque o fiscal disse que não tinha IDF, e nós estamos vendo aqui uma nota com a IDF e tudo, né? Clica só, aumenta o zoom da IDF para ver se a gente só faz uma... Embaixo, pronto, agora desce a nota. Há uma IDF aqui embaixo. E tem uma PAIDF. Deixa eu anotar aqui o número, ver se eu consigo. A IDF 2009 aí, ó. 111, Frelineide. E era válida até 2012. Até 2012. É o 2012. É o que consta, doutor. Me permito aqui falar, eu consegui abrir aqui o processo, continuando aí nessas notas fiscais, ele tem um quadro que totaliza 375 notas no exercício, que dá um valor total de R$ 8.6.077,50, ou seja, até um pouco superior ao valor do auto de infração aqui, que na base de cálculo dele, ele disse que era 7 milhões e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, assim, na primeira vista, parece que foram emitidas todas as notas fiscais, são notas fiscais de saída e notas fiscais destinadas à matriz, né? Isso. E tem toda uma sequência aqui de notas, em valores, assim, significativos. E dentro do exercício de 2011, né? Dentro do exercício total. Dentro do exercício de 2011. Estão escritas. São vários. O voto vista fala que estão escrituradas no livro registro de entrada. Ele anexa em seguida o livro de registro de saída dele, com as notas fiscais, né? Escrituradas. Pronto. Tem o É improcedente essa autuação. E na filial. No máximo aqui se poderia cogitar, já porque ele não escriturou lá no livro de saída, e nem tem aquela penalidade por falta de escrituração de saída, mas sim aqueles 8D, as 200 UFIs, né? Mas aqui as notas estão todas emitidas com a IDF, com a IDF. Todas. Estranho, né? A informação do fiscal na informação complementar não procede. Porque ele diz lá claramente que não tem saldo, ora, mas é porque foi utilizado, é por isso que não tem saldo na IDF. Não, na realidade, parece que ele não viu essa outra IDF que foi autorizada em 2009. Não viu. Ele não viu. Ele disse que não constava essa PAIDF. Ele não se chegou a se aprofundar a ver a PAIDF de 2009. É porque ele acusa a empresa, aliás, acusa não, ele diz que foi a matriz que emitiu nota fiscal de entrada para cobertar esses transportes, quando tem aqui as operações todas emitidas, por nota fiscal de saída, pela filial. Muito claro. Pela filial. Eu creio que ele não olhou realmente essa outra IDF, não viu, olhou só o outra IDF, viu que o saldo estava zerado, e não verificou isso. Foi isso que aconteceu. Ele verificou somente as notas da PAIDF que estavam zeradas. Ele não verificou essa PAIDF nova com a validade de 2012, que notas foram emitidas. E tanto e aqui já questionando, presidente, tanto é que no parecer, o que é que ele fala? Que essas notas não são objeto de discussão no auto. Mas é lógico que não é. Mas ela é o próprio objeto. Mas é o próprio objeto. Não teria, né? Agora, se o contribuinte emitir nota fiscal de saída... A infração é falta, deixar de emitir documento fiscal, né? Falta de emissão de documento fiscal. E ele está anexou as notas emitidas, né? Que não tem o que discutir. É porque eu não estou conseguindo sair dessa tela aqui, mas e voltar para a acusação na informação complementar. Como é que está lá? Eu pego aqui. Na informação complementar. Senhores, um de cada vez. As notas emitidas engloba todo o montante da autuação?
Um Até pouquinho mais. superior, presidente. Um Até pouquinho superior. mais. O montante da autuação é 7.900.000. As notas emitidas foram 8 milhões. No redondo. O senhor acha que tem condições de decidir aqui ou mandar para a perícia? Eu acho que dá para decidir, presidente. Dá para Não, decidir. tem que mandar. Pelos Todas as documentos que notas tem no processo. todas as notas estão apostadas nos autos, todas as notas que foram emitidas, e também a escrituração fiscal, que foi feita nos livros de entrada e saída, também estão nos autos. Porque ele é muito pesado, muito grande, né? Ele tem mais de 600 páginas, por isso que pesa tanto, né? Então, em face dessa constatação, teria a inclinação, então, pela improcedência da autuação, seria isso? Isso. De acordo com o pedido de vista do doutor Rafael, né? Então, eu vou ouvir a doutora PG com relação a esse questionamento. Doutor Rafael Barbosa, por favor, poderia se manifestar? Presidente, diante desse esclarecimento de fato, não há como não se inclinar pela improcedência da acusação, né? Eu, de fato, não acompanhei as discussões iniciais, que esse processo já foi um pedido de vista, mas, diante da constatação que foi tomada em sessão, eu vou opinar da improcedência. Então, todas as mais questões de nulidade suscitadas estão todas prejudicadas, tendo visto que a gente vai para o mérito, e o mérito se aproveita a parte. Tudo bem, senhores? O processo continua em discussão. Doutor Leilson e doutor Rafael, só para vocês ficarem mais confortáveis, aqui a conclusão da informação complementar diz o seguinte: assim concluímos que o autuado, obrigado a emitir documento fiscal, não emitiu nenhum documento fiscal para cobertar as operações de saídas e que, para regularizar a situação nas empresas destinatárias das mercadorias e ou bens, tais empresas emitiram notas fiscais de entrada. Então, ele é bem, assim, bem assertivo no sentido de dizer que não foi emitido nenhum documento fiscal. E as provas que foram colecionadas ao auto mostram que todas essas notas foram efetivamente, de fato, emitidas, né? Então, eu acho que a decisão é bem... Eu creio, assim, que a autuação também se deu porque ele intimou a empresa para fazer as provas da emissão do documento fiscal e a empresa não respondeu a essa intimação. Pelo menos é o que consta na informação complementar. Aí, por isso que ele fez o auto de infração. Viu que a IDF estava zerada, ou seja, se a IDF está zerada e não tem novo pedido da IDF, é porque todos os documentos já tinham sido utilizados lá em 2009, quando, na verdade, uma IDF, ela tinha validade, se não me engano, até 3 anos. Então, você pede em 2009, você poderia emitir, acho que a Elineide e o Henrique podem me reforçar, se não me engano, 3 anos, você ia até 2012, então. Como estava zerado, mas se estava zerado é porque foi utilizado, se não tem saldo na IDF, é porque ou esses documentos tinham sido cancelados, ou eles tinham sido utilizados. Aí ele faz uma intimação à empresa no sentido de que ela apresente essa documentação. Aí a empresa não apresenta a documentação, aí ele concluiu que por estar zerado, pela empresa não ter apresentado os documentos fiscais de saída na intimação, a empresa não emitiu esses documentos fiscais. Essa foi a conclusão dele. E aqui, Leilson, só para colaborar, Leilson, assim, ele realmente intimou aqui no termo de início, a empresa não apresentou, e como essas notas fiscais não eram notas fiscais eletrônicas, né, ele puxou os arquivos do laboratório, e os arquivos do laboratório não trouxeram essas notas porque elas ainda eram notas em papel, NF1, né? Então, realmente, o laboratório não tinha acesso a essas informações. Então, por isso que levou à conclusão do auditor que essas notas não deveriam ter sido emitidas. A empresa não apresentou no tempo hábil e essas notas eram efetivamente de papel ainda, né? Notas fiscais físicas ainda, né? Então, acho que por isso... Estava zerada, né? Estava zerada porque não tinha um novo para a IDF, então a empresa não emitiu esses documentos. É isso mesmo. E a intimação, ela foi para um outro endereço, adverso do endereço do estabelecimento. Por essa razão, ele não respondeu à intimação. Tá? Consta aqui também nos autos. Uhum. Então, é isso.
É o Presidente, conjunto da obra, presidente. Acho que eu É verdade. né? É. Bem claro. Então, Nem tem que senhores, subestar nada, não, presidente. É mandar decidir logo. todos estão já suficientemente em condições de votar no processo? Sim. Então, vamos colocar em votação o processo. As preliminares, como a gente vai logo para o mérito e tem uma inclinação de improcedência, fica prejudicada a análise das preliminares, certo? Então, como vota a doutora Jusileide? Diante da prova material das notas fiscais que foram emitidas pela autuante, eu voto pela improcedência do auto, contrária ao parecer contrária ao parecer parecer, né? Assessoria tributária. Mas em consonância com uma manifestação oral do representante da doutora PGE. É isso? Isso. Doutor Henrique, como vota? Presidente, acompanho integralmente o voto da relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutora Lourdes? Com a relatora, presidente. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve conhecer do recurso, dar provimento e declarar a improcedência da autuação conforme a manifestação verbal do representante da doutora PGE. Esta é a decisão para o primeiro processo. Dando seguimento à pauta, anuncio o processo de recurso 1955-2018, aí 2017-20-805. Recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido DIA Indústria e Comércio de Embalagem Limitada. Relatora doutora Aneline. Lembrar que ontem tivemos sessão só os processos da DIA, indagaria a conselheira Aneline se ele traz as mesmas questões já discutidas ontem. No entanto, como o doutor Rafael está aqui, é bom fazer um resumo de tudo que foi discutido. E a doutora Lourdes também. A doutora Luz também, verdade. Doutor Rafael e doutora Luz estão aqui, vai ser a primeira vez que vai ouvir esse relato desse processo. A palavra da doutora Aneline. Bom dia a todos novamente. Presidente, trata-se realmente das mesmas questões, né, similares aos processos de ontem, porque essa fiscalização resultou em 8 autos, né, e esse é um desses autos. Com a diferença de que no de hoje não se trata de recurso ordinário, né, a gente tem só um reexame necessário, né, então... E também a questão de alguns cálculos, algumas diferenças. Mas eu vou passar rapidamente, só para conhecimento de todos. Esse auto trata-se de falta de recolhimento do imposto, penalidade de 123.1c, referente à aquisição interestadual de mercadorias e bens para consumo. Trata-se aqui, como os demais autos, de baixa cadastral, de 2013 a 2016, e a autuação aqui se refere ao exercício de 2014. Tá? A empresa alega ali as mesmas questões preliminares com relação à intimação, né? Ela menciona que não foi intimado de todos os atos da fiscalização. Sérgio, ela parece que machucou o pé ontem e não está conseguindo se levantar direito. Aí ela prefere ficar lá. Espera aí que alguém está com áudio. Pronto. Notadamente com relação ao mandado de ação fiscal, né? Outra questão aqui que ele menciona também é a questão da multa, que seria exorbitante, essa questão que a gente já sempre que examina. Com relação e no mérito, ele questiona o levantamento, dizendo que algumas notas foram duplicadas e até colocadas no levantamento 3 ou 4 vezes, tá? Isso é importante porque realmente é bem evidente quando se abre
a planilha da autuação, que algumas notas foram realmente calculadas, consideradas mais de uma vez, certo? Então, no julgamento, o julgamento afasta essas preliminares, e aqui o que a gente já discutiu bastante ontem, com relação à intimação, né, fazendo a diferença entre a intimação e a ciência, a obrigatoriedade de intimação e de ciência do contribuinte, que o mandato de ação fiscal não requer nenhum ato por parte do contribuinte, então a legislação prevê isso como ciência e não como necessidade de intimação para que o contribuinte possa praticar algum ato em decorrência. Deixa eu ver aqui o que mais. Afasta a questão da penalidade, né? E com relação ao mérito das inconsistências do levantamento fiscal, ele acata, porque, como eu mencionei, realmente é bem evidente na planilha da autuação essas inconsistências, essas duplicidades nas notas fiscais. Entretanto, uma ressalva é de que o contribuinte, ele apresenta um valor, que seria de 17,06677, excluindo essas duplicidades, e tanto julgamentos de primeira instância como o parecerista mencionam o valor de 17.598,87, tá? A única ressalva é essa, e o parecer da assessoria tributária, presidente, é ipsilíteris realmente julgamento de primeira instância, com relação ao afastamento, né, que não há o que se falar, até porque também não se trata de recurso ordinário, né, e sugere realmente a parcial procedência dentro desse valor. A minha ressalva, enquanto relatora, é de que realmente, quando você pega a planilha do Excel e exclui as repetições, e aqui eu vou rapidamente, só para mostrá-los, tá? Não está aparecendo a minha planilha do Excel, mas deixa eu ver aqui se dá certo. Apareceu aí? Pronto, eu não consigo vê-los, então se puderem só me falar se aparece a planilha. Não, a planilha não, está aparecendo a tela. Só a tela do computador, doutora Neline. Só o diretório, doutora Neline, que está aparecendo. Não está aparecendo o arquivo. Tem que abrir o arquivo. Pois é, bom, é uma planilha bem simples. Quando exclui, eu encontrei também o mesmo valor da defesa, né, do contribuinte. Vou tentar mais uma vez, mas vamos ver aqui. Não aparece para mim essa... Deixa eu ver aqui se aparece agora. É porque, na verdade... Apareceu? Sim, agora é certo. Pronto. Inclusive, aqui são as mesmas notas mencionadas, tanto pelo julgador como parecerista, né? Ó, essas 9 notas. E aqui foi não sou a expert, né? Como alguns conselheiros relatores no Excel, mas é porque foi bem simples mesmo. Foi só excluir as repetidas e colocar aqui o somatório. E deu realmente o mesmo valor da empresa. Com ressalva, desculpem, ia passando, que a parcial procedência foi com relação a essa diminuição do valor, mas também com a aplicação do 123.1D, tá? Deixa eu ler aqui o... Reenquadrou a penalidade para trás, né? Reenquadrou a penalidade, presidente, esquecendo disso, pronto. Por fim, diante das provas dos autos, urge apontar no presente caso o reenquadramento da penalidade para trás de recolhimento, no 123.1D, uma vez que as notas fiscais estão escrituradas no livro registro de entradas, né? E aqui ele considerou o registro na FD, né, que foi exatamente
a metodologia da autuação e, por isso, ele sugeriu aí a aplicação no reenquadramento da penalidade. É o relato, presidente, é o breve relato, mas eu fico à disposição para quaisquer dúvidas ou considerações. Obrigado, doutora Neline. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. A acusação, falta de recolhimento de FAO, de aquisição de consumo, no exercício de 2014, né? De fato, como já foi trazido no relato, inclusive com exposição de planilhas, houve a inclusão de notas fiscais em duplicidade, o que foi devidamente ajustado pelo julgador de primeira instância. Contudo, eu acredito que a única discussão que vai pautar seria realmente o reenquadramento da penalidade, que seria para atraso, né? E o assessor processual tributário trouxe o reenquadramento, o tema do reenquadramento da penalidade, considerando que as operações estavam regularmente escrituradas. É um entendimento com o qual eu anulo, presidente, considerando que, se você for exigir igualmente que o imposto esteja regularmente também lançado, aí a gente nem precisaria estar aqui discutindo em sede de impugnação, isso já estaria lançado em dívida ativa e prescindiria do processo administrativo tributário. Então, considerando esse aspecto, eu vou opinar no sentido do provimento do reexame necessário para que seja reenquadrada a penalidade para atraso em consonância com o parecer. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Presidente, eu vou tomar a palavra. Deixa eu ver se eu entendi aqui. São dois aspectos que eu vou abordar. O primeiro esse valor que foi, porque o auto de infração fala em 1.900.000 de base de cálculo, então foi retirado da base de cálculo 170 e poucos, não é isso? Então, o valor que fica com a exclusão das notas fiscais repetidas de base de cálculo é 1.772.317,99 R$. É isso, doutora Aneline? Porque no parecer ele fala que a base de cálculo das notas fiscais repetidas é de 175.000, né, 98877, e o diferencial de alíquota dele é de 17.59887. Então, assim, que deve ser abatido do valor inicial de diferencial de alíquota 194.830,67, são esses 17.59887. Então, vai ficar, pelo cálculo que eu fiz aqui, ficar ainda um débito... Não, esse é o que fica. Oi? Não é o que é abatido, é o que fica. De acordo com o julgamento e o parecerista, o valor que fica é o de 175.98877, que é com relação a essas 9 notas. A ressalva que eu fiz é que, quando eu pego a planilha de Excel, eu não encontro esse valor dessas 9 notas. É isso que eu estou divergindo desse entendimento. Por quê? Tá. Porque, pelo que eu estou entendendo, no parecer, ele está dizendo que isso é que exclui. Esse 175.9877 é que exclui da base de cálculo lá do diferencial de alíquota. E o valor em diferencial de alíquota é 17.59887. E aí, quando você exclui esses valores, o que resta de diferencial de alíquota é R$ 177.231,79, e não mais R$ 194.830,67. Pelo que eu li aqui no parecer... Mas é tipo matemática, a ordem dos fatores não altera o resultado. No caso, o que foi que eu fiz? Né? Eu excluí o que estava repetido. Excluindo da planilha o que está repetido, fica exatamente as 9 notas, que dá o valor que foi mencionado pela defesa. Quanto foi o valor mencionado pela defesa de diferencial de alíquota? O que facilitaria era se, tanto no julgamento como no parecer, eles tivessem apresentado essa memória de cálculo. Não fizeram. Mas não tem. O da defesa. Peraí, deixa eu pegar aqui para por isso que eu fiz aqui esse cálculo. Sim. E o cálculo que ficou, assim, eu abati
esses 17.598,87 do valor que está lançado lá no auto de infração, de 194.830,67. Aí eu achei Não, 177. pegar a planilha de Excel e excluir mesmo. Aqui, ó, dá 170 o valor das notas. O valor do documento, igual como está aqui. Deixa eu ver aqui se tem outro valor. 175.988,77. É isso? O valor do documento aqui da planilha de Excel é 170.677,71. Dá diferente do contribuinte. Então, então tem que abater 170.677,81 do valor lá de 1.900.000 e um quebrado que está lá na base de cálculo e jogar 10% de diferencial de alíquota. Não. Esse é o valor da autuação. Entendeu? Eu estou entendendo assim. Na verdade, eu encontrei aqui, só pedindo licença, conselheiro Leilson. É o quê? O montante das operações iniciais, ele está o montante total das notas, ele está em 190... Não, é 1.908.000. É 1.908.000. Se você pegar no auto de infração aí, você vai ver que o valor da base de cálculo diferencial de alíquota é R$ 1.948.306,76. Essa é a base de cálculo. Tanto é que o valor que foi lançado, os 10%, dá 194.830,67. O que tem que se fazer, são duas formas de se fazer esse cálculo, bem simples. Ou abate o valor do diferencial de alíquota das notas fiscais diretamente no valor do principal, que está no alto, ou abate o valor da base de cálculo dessas notas que foram emitidas, repetidas, né, melhor dizendo, do valor constante da base de cálculo do alto, que é 1.948.000, e depois se aplica 10%. É isso que eu fiz, eu peguei 1.948.306,76 e deduzi o valor que está pelo parecer, não foi pelo que a doutora Adeline fez, deduzi 175.988,77, que era a base de cálculo das notas fiscais que estão repetidas. E aí deu uma base de cálculo de 1.772.317,99. E aí joguei 10%, que dá 177.231,79, que é a mesma coisa que eu pegar o valor de 194.830,67 e deduzir o valor de 17.598,87, que é o diferencial de alíquota, está no parecer, que vai dar o mesmo valor. Ou seja, 177.231,79, a título de diferencial de alíquota, tá? Foi esse o valor que eu achei. 177.231,79. Esse é o valor que eu achei que restou quando se excluiu as notas fiscais repetidas, né? A 28 então, tá diferente do julgamento, né? Está diferente. Na verdade, o julgamento nem o parecer, eles colocam valores, eles não fazem um demonstrativo de valores. O parecer apenas cita que deduziu que é para ser retificado os valores de retirada da autuação, esses valores que estão de notas fiscais repetidas. Não, ele fala o seguinte, ó. Consultas realizadas ao sistema Citran, anexadas às folhas 50 a 76 dos autos, revelam que o montante das operações das referidas notas fiscais, quais sejam, elenca a numeração das notas, é de 175.988,77. Portanto, o valor a ser recolhido do ICMS diferencial de alíquota é 17.598,87. Ele diz. E você fala o julgador, né? Exatamente, só que ele não coloca aqui a memória de cálculo. O que eu fiz a ressalva é de que, quando ele fala assim, o montante das operações das referidas notas fiscais e coloca aqui as 9 notas, eu fui lá na planilha de Excel, peguei, botei para o somatório e não deu isso. Por isso que o valor a ser recolhido foi menor. Mas, presidente, se estamos chegando a valores diferentes, acho que, né? Não, mas o que você está falando, o julgador tem razão. O problema é que eu estou lendo só o parecer. O parecer ficou confuso. No final, diz assim, a autuação, após as... Ele esqueceu de botar uma outra vírgula aqui. Assim, vírgula, a autuação após as retificações feitas pelo julgador singular, vírgula, ficou restrita aos documentos fiscais,
2183, 28384, 787, 801, aí citou as outras, né? Dando a entender que as retificações foram restritas a esses documentos fiscais. Mas eu entendi o que o documento, o que o julgador, porque eu não estava lendo do julgador singular, não. Estou entendendo aqui. A autuação é que ficou restrita a essas 9 notas. Não, tudo bem. Aí aqui dá a base de cálculo de 17.59887, que você está dizendo que encontrou 170, né? E não esse valor aí que está dito pelo julgador. Bom, tá solucionada a minha dúvida com relação a esse ponto. Os conselheiros aí da matemática, né? Que advogado não é. Outro ponto que eu queria... outro ponto que eu queria citar é essa questão do regulamento. Eu discordo da Procuradoria quando ela diz que não haveria... a gente não estaria discutindo aqui se fosse a questão do regulamento de imposto. Não, na verdade, não existe recolhimento diferencial de alíquota. O recolhimento diferencial de alíquota se refere ao lançamento do débito lá em outros débitos. Pode nem existir o recolhimento, porque a empresa pode apresentar saldo credor naquele mês. O que se tem entendimento de falta de recolhimento diferencial de alíquota é quando o contribuinte deixa... Eu estou falando contribuinte cadastrado. Claro, que o contribuinte não é cadastrado na Cefaz, cobra na fronteira, e se ele não tem regime especial, se cobra na fronteira, etc. Mas, no caso aqui, é lançado em outros débitos. Tem até citado o parecer da CAT nesse sentido. Entenda-se como falta de recolhimento a falta de escrituração em outros débitos no livro de apuração. É isso. Não é o fato de a empresa ir lá e recolher via um DANF aos cofres do Estado. Não. A diferencial de alíquota, quando se cobra, é quando o contribuinte não faz um lançamento em outros débitos. Porque pode ser que no final do mês, na apuração ali, dê saldo credor. Não tem que se recolher nada. Não se recolhe diferencial de alíquota, tese, né? Na verdade, o foi porque ele lançou como débito. E se esse débito foi compensado com outros créditos na apuração, aí é outra coisa. Então, assim, é por isso que quando tem esses casos, eu não aplico o 123.1D, nem a súmula 6. A súmula 6 fala em substituição tributária e antecipada. Mas, por analogia, podia-se verificar a questão de se entender também pelo diferencial de alíquota, embora isso não esteja amparado na súmula 6. Estando lá registrado no CITRAN, o diferencial de alíquota, aquela nota que gerou o diferencial de alíquota, poderia-se entender a aplicação da súmula 6, etc, etc. Mas como existe essa peculiaridade em relação ao diferencial de alíquota, que ele se conforma com o lançamento no campo outros débitos livres de apuração, eu entendo que, se não existe esse lançamento no campo outros débitos, eu não posso entender que este imposto está regularmente escriturado. Na verdade, nem escriturado foi, porque não tem o lançamento do diferencial de alíquota no campo outros débitos. Então, por isso, não posso entender que possa ser aplicado 123.1D. Porque uma coisa é você escriturar o documento fiscal. O documento fiscal está escriturado. Outra coisa é, no caso do diferencial de alíquota, muito claro que ele deve ser escriturado no campo outros débitos. E aí, sim, ele ser levado em consideração na apuração do imposto, com os créditos, etc., e verificar se há imposto a recolher no final do mês ou não. Então, por esse motivo, presidente, que eu discordo da Procuradoria nesse sentido, no caso aqui do diferencial de alíquota, porque não há escrituração, por isso que foi o auto de infração, porque não há escrituração no campo outros débitos, no livro de apuração do diferencial de alíquota. Leilson, só assim, corroborando com o que você está falando, assim, o nosso entendimento tem sido esse com relação às operações regularmente escrituradas, né? Que não é só estar lançado na escrita, mas ele tem que levar a débito essas operações. Agora, nesse caso específico, Leilson, que tem todas as telas do CITRAN aqui lançadas no próprio, eu acho que foi anexadas, eu estou na dúvida se foi pelo julgador ou se foi pelo próprio auditor, né? E me parece que essa conta foi feita, inclusive, levando em consideração o próprio CITRAN, né? Pelo que está aparecendo aí, né? A gente não poderia aplicar aquela súmula 6 do CONAT? Acho da seguinte forma, né? Eu acho que se você for
verificar a súmula. Nós fizemos uma vez isso aqui, e depois eu até falei em sessão subsequente que eu achava que a gente tinha decidido errado. E por quê? Porque, quando estudando direito sumular, súmula é literal, não tem jeito. Se o que está na súmula está dizendo que é só substituição tributária em antecipado, por isso que eu voltei atrás. Realmente a gente voltou errado. A gente deu 50% do quando era indevido. A gente fez uma analogia, tá certo? Mas veja bem, depois de ler matéria sobre direito sumular, sobre súmula, a súmula, ela se utiliza, ela se fundamenta em precedentes, etc. É a interpretação daqueles que vão fazer a súmula daqueles precedentes, eles tiram uma redação. E é nessa redação que todas as outras situações que estejam análogas ao que está dito na súmula deve ser observado. Então, é a redação da súmula que deve ser observada. Então, eu entendo que a gente decidiu sim uma vez, eu digo isso, a gente decidiu, mas depois eu cheguei à sessão e disse que nós já havíamos decidido errado. Porque, na verdade, se tratando de súmula, tem que se aplicar o verbete que está lá. E lá ele não fala em nenhum momento em diferencial de alíquota. Doutor Leils, senhores, otimizando os trabalhos aqui, vamos aqui pontuar aqui. Qual o cálculo que vai ser utilizado para a parcial procedência? Porque há uma redução. Vai ser o do julgamento singular, é do parecerista, ou a conselheira Neline apurou já outro valor, né? Não é isso, conselheira Neline? Senhor presidente, a doutora Maria de Luz quer falar, e eu queria ouvi-la. Tá certo. Mas doutor Luiz, passo já a palavra aqui, que eu não vi se ela tinha pedido a palavra. Mas, doutora Neline, veja, depois a senhora volta com a resposta. Qual o cálculo, e se ela tem condições de fazer esse cálculo por ocasião da resolução. Bem simples, presidente. Como eu falei, e assim, não sei se todos estão com acesso a essa planilha, posso até mandar aqui né, no privado, porque a planilha de Excel, eu até achei estranho, né, por que essas notas foram tão repetidas. Eu acho que é tão óbvio, assim, é realmente, para mim, para eu que não sou, né, da matemática, é uma exclusão mesmo, uma exclusão do que é repetido para ficar as nove notas. Obrigado, doutora Neline. Com a palavra, doutora Lourdes. Na verdade, presidente, obrigada. Quando eu pedi a palavra, era quando o doutor Leils estava indagando quanto a essa demonstração, dessa apuração da diferença. Salvo engano, nas páginas 87 do julgamento singular, ao final ele traz o montante das operações, abatidas todas essas duplicidades, inclusive na defesa, o contribuinte aponta que uma das notas havia sido repetida mais de 40 vezes. Aí lá no final ele diz o imposto, a multa e faz o somatório, porque no início das discussões estava se falando, mas ela não fez a apuração. Não, no final ela faz esse demonstrativo, no final do primeiro julgamento. Mas essa diferença, a despeito de ser pequena, mas assim, quando a gente olha para a planilha que a doutora Neline apresentou, é muito claro, tirou as duplicidades, restaram 9 documentos fiscais, e a própria base que ele utilizou a partir dali, essa diferença de valor, a meu ver, poderia ser esclarecida logo, aliás, decidida logo agora, né? Não sei o que os demais conselheiros entendem a respeito, era isso. Obrigada. Obrigado, doutora Lourdes. Processo por tua discussão, senhores. Doutor Rafael quer falar alguma coisa sobre a questão da penalidade, se ou mantém a questão do atraso de recolhimento? Presidente, eu vou manter, porque eu acho que na presente situação, considerando o registro das operações no CITRAN, né, e considerando ainda
que eu acho que seja até na dosimetria da penalidade, considerando que o contribuinte exercitou uma certa colaboração com o fisco a partir do momento que ele enviou todas essas informações, estava tudo registrado no CITRAN, né, e eu vou ainda me acostar ao parecer pelo atraso, Certo. pelas razões que eu já expus. Observando só o cálculo lá, o montante vai ser o cálculo feito pela conselheira relatora, não é isso? Demonstrativo? Silêncio aqui. Senhores, os senhores querem mais discussão? Podemos votar o processo? Não, presidente, eu acho que a conselheira Aneline foi a última, então ela foi a revisora de tudo isso. Então, não temos que duvidar desse cálculo dela, não. Para quem quiser analisar também. E é um cálculo simples mesmo. Né? Pode ter sido cálculo errado mesmo. O parecerista, ele não fez cálculo. Na verdade, quem fez o cálculo foi o julgador. O parecerista pegou o que estava lá no julgamento e fez. Na verdade, é isso. Quem fez o cálculo foi o julgador. Então, se o julgador errou, aí o parecerista apenas corroborou com o erro. E a doutora Aneline fez os cálculos aí em revisão por último, e vejo motivo para a gente não aderir a esse cálculo dela, não. Pronto, estava aqui. Então, doutora Aneline, só para eu tirar uma dúvida, presidente. A nova base de cálculo seria 175 mil, é isso? Não, seria 17.598? Eu mandei. Seria 175.988,70, é isso? 170.67771. Aí ficaria 17.667. 06677. Pronto. Então, o demonstrativo, a conselheira anexa na resolução. Mas eu mandei também no grupo. Tá. Porque a base de cálculo inicial foi 1 milhão, né? Como foi destacado, né? Isso. Aí, tirado as muitas vezes, até estranho, né? Ficaram só 9 notas, na realidade, como a parte disse, e o jogador e o consultor também. É só colocar na planilha as 9 notas que remanesceram. Aí, põe na base de cálculo. Cálculo simples, realmente, de uma... Bem simples. Então, o senhor tem condições já de votar o processo? Então, vamos votar. Doutora Aneline, tem preliminar de nulidade? Não tem ordinário, né? Não tem recurso ordinário. Ah, sim, é só o recurso de ofício, então não tem, a prioridade não tem. Então, como vota, doutora Aneline? Eu voto pela parcial procedência, presidente, considerando a redução da base de cálculo, né, com as inconsistências, o levantamento das repetições, e com a aplicação do 123 no dedo, da reenquadramento sugerido pelo parecer da assessoria e adotado pela doutora PGE. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Presidente, eu vou me acostar aqui ao voto da relatora, fazendo somente a observação, o registro que, embora a argumentação do doutor Leilson, a gente não possa aplicar a súmula 6, porque não seria específica por causa do diferencial de alíquota, mas a gente pode usá-la analogicamente, né, na linha do mesmo raciocínio, em função de que essas operações estão efetivamente registradas no CITRAN, né? Então, aqui nesse sentido, em função desse processo, eu voto de acordo com a relatora, senhor presidente, de acordo com a manifestação da Procuradoria. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Presidente, como eu havia manifestado antes, não vejo como se aplicar a analogia em verbete de súmula. Súmula é literal. A analogia se dá para fazer a redação da súmula, quando se vai analisar os precedentes. Aí se analisa os casos análogos, se tira uma conclusão e se faz a redação. A partir da redação, deve ser obedecido o que está na redação. Portanto, voto pela parcial procedência, mas mantendo o artigo 123, 1C. Doutora Lourdes. Acompanhar a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara, por
Maioria de votos resolve conhecido recurso, negar provimento para confirmar a decisão de parcial procedência da autuação, conforme demonstrativo elaborado pela conselheira relatora e de acordo com manifestação e reenquadramentalidade de acordo com manifestação oral do representante da outra PGE. Esta é a decisão para o presente processo. Senhores, são 10h05, vamos dar 10 minutos de intervalo, às 10h15 retornamos. Tudo bem? Tudo bem.